Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje vamos receber dois convidados aqui no nosso programa. Um deles é o vereador Daniel Milla, do PSDB, que é o presidente da CPI das Obras Públicas da Câmara Municipal. Daniel Milla fez um discurso nesta semana na Câmara dizendo aí que algumas empreiteiras que foram responsáveis por construções de obras da gestão passada vão ser levadas aí, através do relatório final da CPI, ao Ministério Público, para que o Ministério Público dê sequência a essas investigações com indícios aí de irregularidades nessas obras. O vereador Daniel Milla, portanto, fala a respeito desse assunto e também da organização do PSDB para as eleições gerais, a organização do PSDB aqui no município. Também vamos receber o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, o advogado Henrique Eneberg. Henrique Eneberg, que nesta semana publicou um artigo aí manifestando toda a insatisfação do Conselho de Segurança com os investimentos, com as promessas de investimentos na área de segurança feitas pelo governo do estado, que até o momento não se concretizaram e que, segundo ele, é muito prejudicial para Ponta Grossa. Portanto, depois do intervalo, você confere essas duas conversas aqui no programa doc.com. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Entrevista. O programa doc.com está de volta, agora numa conversa com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Ponta Grossa, o advogado Henrique Eneberg. Boa noite, Henrique. Boa noite, Eduardo. Estamos aí à disposição de vocês, da nossa querida região dos Campos Gerais. Tá certo, essa semana a gente recebeu, a imprensa, né, como um todo, aí um artigo seu, através da assessoria e da Associação Comercial, falando a respeito da situação, da delicada situação por qual passa a parte de segurança, né, mais voltada à questão prisional aqui em Ponta Grossa. Pelo que você escreveu ali, falta muito investimento em Ponta Grossa, Eneberg, é isso? Nós há muito tempo estamos digerindo esse aumento de pessoas que estão cumprindo ou estão lá provisoriamente presas no Hildebrando de Souza. Há muito tempo estamos digerindo essa situação caótica, confusa, enfim, sem uma solução, sem uma esperança. Lembro-me quando eu era presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, quando nós estávamos com 350 presos, nós pedimos a interdição do Hildebrando. Se imagine hoje que nós estamos com 630 presos. Quase dobrou nesse período. O problema, Eduardo, é o seguinte, as promessas não cumpridas, enfim, a inércia do governo do estado do Paraná, principalmente da Secretaria de Justiça e Cidadania, a demora da construção da casa de custódia, vai criando uma insegurança, porque quando se fala em segurança pública, não é só questão preventiva, enfim, todas as nuances da segurança pública. Nós precisamos também pensar que quando você prende uma pessoa, precisa colocar em algum lugar. E esse lugar tem que ter um mínimo de estrutura, inclusive para aquelas pessoas que vão trabalhar para gerenciar essa execução da pena ou a pena provisória, a prisão provisória. Então, chegou um basta, né? Quando nós percebemos que o excedente do Hildebrando de Souza, nós temos hoje um excedente de 400 pessoas, lá só cabiam 200 pessoas, nós temos 630 pessoas. 430 a mais é um número absurdo, que não se compara em nenhuma região do estado do Paraná. As remoções que foram pedidas não foram atendidas, o governo do estado é omisso com relação a Ponta Grossa, e o que nós ouvimos nos bastidores, principalmente daquelas pessoas que exercem cargo de confiança, funcionário público que não pode se expor, é de que falta uma representatividade política que demoveria o DEPEN, a secretária, enfim, o secretário de Segurança a amenizar essa situação tão
triste que nós estamos vivendo em Ponta Grossa. Hoje, para você ter uma ideia, a Vara de Execuções Penais, o Ministério Público, na execução da pena não precisa nem de advogado, eles estão fazendo a progressão rapidamente, inclusive até fazendo uma progressão, fazendo o benefício além daquilo que o preso mereceria. Estamos colocando na rua pessoas que deveriam estar no sistema prisional. Isso desestimula a ação dos policiais, desestimula as vítimas, enfim, agride uma parte da população, aquela pessoa que viveu aquele trauma, no outro dia ela se depara com a mesma pessoa que furtou uma coisa da sua casa. Enfim, Sim, recentemente a gente viu no jornal uma manchete de que mais de 400 presos podem, né, estar aí ganhando as ruas em virtude de não ter espaço, né, na região, né, mais de 400 presos na região podendo aí ganhar as ruas. Logicamente que se ele está lá é por algum motivo, né? Uhum. E o trabalho da polícia é no sentido de repressão, de realmente prender quem está agindo em desacordo com a lei. A partir do momento que a pessoa vai e volta para a rua, todo o sistema vai por água abaixo. É evidente que você deve estar falando do pedido da Defensoria Pública, que gestiona perante as várias execuções de todo o Paraná, a liberação aqui em Ponta Grossa seria mais de 100 presos. É evidente que o Conselho de Segurança é contrário a uma decisão da vara de execução no sentido de soltar presos só porque lá está uma superlotação. O que o governo do Estado do Paraná precisa fazer é colocar esses vagas. Haja vagas, construir vagas, enfim. É que demorou muito, Eduardo. A construção da casa de custódia, nós estivemos no primeiro ano de governo, visitamos a secretária, o Reinaldo de Almeida César, que era o secretário, que era aqui de Ponta Grossa, havia uma simbiose das secretarias de segurança e de justiça, no sentido de priorizar Ponta Grossa. Enfim, nós perdemos esse elo, enfim. A doutora Maria Tereza tinha uma boa vontade, mas a gente sabe que ela segue um plano de governo, tem as nuances, os projetos que ela tinha para conosco não foram atingidos. O que existe de concreto da Casa de Custódia? Só apenas a não, promessa, ela está para iniciar a construção. A construção. Mas veja bem, Eduardo, nós vamos aí mais 18, 24 meses para a conclusão dessa Casa de Custódia. A situação é o seguinte, hoje a polícia não está prendendo mais ninguém, prende só os flagrantes, tem mais de 1.000 mandados de prisão sem cumprir. Então, não adianta, o juiz fica relaxando prisão, já olhando a questão da vaga para colocar outro pessoal lá. Então não é assim que funciona. Infelizmente, eu não sou adepto da despenalização, enfim, todo mundo tem que estar na rua, todo mundo é um coitadinho. Não é a função do Estado, é repressão também, aquele que comete um crime. Sim. Então nós não podemos viver nessa angústia. O Judiciário está vivendo essa angústia, o Ministério Público, os advogados, enfim, toda a sociedade, os familiares dos presos estão vivendo essa angústia. Né? Porque você imagina, nesse calor que teve esses dias atrás, a falta de água é um drama. E a gente compartilha. De que cerca de mais de 50 presos numa mesma cela. 70 presos por galerias, Eduardo, onde deveria ter 15. Então se imagine com esse calor, a falta d'água, é coisa assim, inimaginável, porque ainda os agentes ainda ficam apreensivos, né? Com uma rebelião e podem... é um barril de pólvora, né? E o governo há muito tempo está protelando essa remoção. Nós sabemos que outras regiões foram beneficiadas e nós não. Né? Eu conversei, inclusive, o Ministério Público daqui, da Vara de Execuções, oficiou o DEPEN para ver, pelo menos no final do ano, vocês removam 50 para amenizar. Até hoje, nenhuma remoção. E o grande problema não é só Ponta Grossa, o grande problema é Castro, é Imbituva, enfim, são cadeias públicas superlotadas. Aí está no noticiário, em Imbituva, um surto de sarna. A juíza da vara criminal de Castro fez uma reunião com a comunidade e gestionou com a secretaria para transferir presos. Transferiram somente 4. Nós temos lá mais de 100 e poucos presos no lugar que cabe só 20. Então, não dá para continuar mais assim. Nós não podemos, aí no ano eleitoral, eu não sei o que vai se prometer, porque nós já estamos cansados de promessas. E por isso foi o desabafo do Conselho de Segurança, no sentido que a culpa é dos representantes
aqui de Ponta Grossa, que não fizeram, nunca visitaram um batalhão, nunca visitaram aqui o Corpo de Bombeiro para ver qual que é as necessidades do Corpo de Bombeiro. Enfim, a segurança pública daqui, não existe uma comunicação com os representantes na Assembleia Legislativa, quiçá falar em governador de estado, quiçá falar em secretário de segurança, porque nós fizemos aqui um simpósio que o secretário, então, agora já mudou de novo, Cid Vasque, dizia assim que ele não sabia que Ponta Grossa tinha 350 mil habitantes. Puxa. Para muitos lá em Curitiba, Ponta Grossa não está no mapa. Né? Para eles só existe Londrina, só existe Maringá, só existe Cascavel. Então isso vai irritando, e a gente vê a falta de olhar para Ponta Grossa com outros olhos. Nós somos a cidade que mais cresce no sul do Brasil e nós não estamos fazendo um planejamento. Daqui uns dias vai ficar, como diz, horrível de se morar nessa cidade, porque você não vai poder sair na rua. Né? Porque não está se investindo como a cidade está crescendo. E a gente percebe nesse artigo que é da sua autoria, né, em nome aí do Conselho Comunitário de Segurança, que é realmente um basta, né? Poxa, estamos reivindicando, fomos pelas vias, né, pelos trâmites normais, mas chegou uma hora que... Já fizemos ofícios, já fizemos reuniões com o secretário de Segurança, com a secretária de Justiça, ela veio aqui e tal, nada de concreto. E quanto é o investimento na Casa de Custódia, por exemplo? A Casa de Custódia, eu sempre questionei uma vez a secretária a respeito disso. Veja bem, nós temos hoje 90 agentes penitenciários que há mais de 1 ano e meio que estão trabalhando lá. O custo desses 90 agentes penitenciários custa em torno de R$300 mil por mês. Então seria 4 milhões ao ano de salários. Antes só tinha 8 policiais civis cuidando, agora são agentes penitenciários. Certo. Mas eu digo, doutor, já que nós... O que adianta colocar 90 que eles não podem exercer a profissão dele, porque eles não podem nem chegar no preso? Você imagine. A construção da Casa de Custódia é 15 milhões. A Casa de Custódia, mais construção de semiaberto e aumento do número de vagas da penitenciária. São 700 vagas que vai ser aberta aqui em Ponta Grossa com 15 milhões. Então seria um salário de 1 ano e meio, de 2 anos e meio desses funcionários. Sim. Entendeu? Então o problema não é a construção do prédio, o problema é a estrutura, a mão de obra, o custo operacional dessa Casa de Custódia. Então realmente é um abacaxi. Cada preso, Eduardo, sai quase R$3 mil para o estado do Paraná. Mês. Cada preso. Então, isso que numa penitenciária, e estou dizendo esses aqui, logicamente, que os que estão ali no Hildebrando não saem isso, mas numa penitenciária, por exemplo, a nossa penitenciária, que tem 430 presos, e tem só 430 lugares, então em estado adequado, que eles têm educação, saúde, enfim, tudo é colocado para preso, um preso desse sai quase R$3 mil por mês. Daí o pai de família que ouve isso pensa, poxa, mas tem muita gente que não, né, muitas famílias que não tem uma renda dessa. Não tem uma renda dessa. E eu digo para você, é muito dinheiro mal gasto, entendeu? E esse é o drama da doutora Maria Tereza, esse é o drama daquele que trabalha nessa área. Como é que nós vamos reduzir esse custo? Vamos terceirizar vamos colocar para iniciativa privada, para um custo menor, enfim. Enquanto isso não acontece, nós estamos ali com presos que saem mais de R$1.000 por mês, vivendo igual um bicho ali no Santa Maria. Sim. Você está me entendendo? Então esse é a grande desabafo do Conselho de Segurança a respeito desse manifesto. Tá certo, então, Henrique, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta tratando mais a respeito desse tema que é preocupante aqui para a nossa cidade, pelas declarações do presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Henrique Neberg. Realmente a situação chegou no momento em que precisa dar um basta. As nossas autoridades políticas, né, representativas aqui de Ponta Grossa e da região, precisam realmente intervir junto ao governo do estado para que os investimentos aconteçam na nossa cidade. Nós vamos para um rápido intervalo, então, na sequência a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com na sequência dessa conversa com o advogado Henrique Neberg, presidente do Conselho Comunitário de Segurança aqui de Ponta Grossa. Bem, Henrique, por tudo isso que você falou, por essa questão delicada por qual passa Ponta Grossa, as autoridades
locais, representativas, políticas, precisam tomar uma atitude e uma atitude urgente, tendo em vista que, com esses investimentos que Ponta Grossa está recebendo, como a Ambev que está se instalando, como a fábrica de caminhões DAF que iniciou sua produção, a tendência é que aumente a capacidade, e outras indústrias que estão se instalando, não só em Ponta Grossa, como na região. Ontem mesmo foi anunciado ali a biorefinaria da Cargill, né? Ou seja, todos esses investimentos, eles vão ser benéficos, vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar impostos que depois retornam para a cidade, mas também tem a questão da segurança, porque muita gente que vai vir para essas cidades não tem condições de ocupar essas vagas, né? A pessoa pensa, não, vamos tentar, né, um emprego, uma vaga, mas acaba vindo, não consegue, acaba gerando os bolsões de pobreza, as favelas, né? E se a pessoa não tem como ter a sua subsistência, querendo ou não, ela vai cair no crime. E Ponta Grossa precisa estar estruturado, não só Ponta Grossa como região, precisa estar estruturado para combater e também, né, para destinar esses presos. Essa a questão que preocupa realmente com esse desenvolvimento, e Ponta Grossa não está acompanhando na área de segurança. Perfeito. Nós podemos citar alguns exemplos históricos que são atuais. O exemplo de Campinas, que ainda mudou a realidade, mas se tornou uma cidade muito violenta. Nós podemos citar a cidade industrial de Curitiba. Se você pegar hoje o mapa da criminalidade, é uma das regiões no Brasil com mais alto índice de criminalidade. Inclusive, hoje, a polícia não tem o controle, e sim as gangues e as organizações criminosas é que controlam certas regiões ali da cidade industrial de Curitiba. A polícia nem entra. Então, esse é o meu medo. Porque o PCC e essas organizações criminosas, quando elas se organizam, quando pegam você de surpresa, por exemplo, como Ponta Grossa, que está ainda desestruturado, o governo do Estado do Paraná não tem investido na Polícia Militar, na Polícia Civil, principalmente quero citar aqui, nós temos perdido delegados, nós só temos 6 investigadores para atender 350 mil pessoas. Imagina. Isso é inimaginável, uma coisa dessa, quando se falar em processo criminal, em polícia judiciária, enfim, conversando com o doutor Danilo, muitas vezes esses policiais têm que designar para fazer transferência de presos das cadeias públicas que estão ainda sob a custódia da Secretaria de Segurança, de fazer remoção de presos para audiência, enfim, coisas desse tipo. Uma situação muito difícil para Ponta Grossa. E falando sobre o chefe da Polícia Civil, que eu não me recordo o nome, que esteve junto com o Cid Vasque aqui, eu questionei ele, falei, doutor, o senhor sabe que o perímetro de Ponta Grossa é maior, o perímetro urbano de Ponta Grossa é 2 vezes maior que o perímetro urbano de Londrina? O que dificulta, por causa da topografia, a cidade ela é desparramada, né? Sim. Dificulta o trabalho policial, dificulta o planejamento. E eu falei isso para ele, ele não sabia. Falei assim, mas vocês não estão olhando, não estão brigando, ninguém vai lá e diz para vocês. Então, por isso que nós falamos assim. E eu tenho perguntado aqui para o comandante do Corpo de Bombeiro, o comandante da Polícia Militar, eu falei, os deputados têm visitado vocês aqui, o secretário, né, da área, mas às vezes o deputado é o nosso representante, ele tem que sentir a dor. Não, nunca vieram aqui. Né? Recentemente eu descobri que nós estamos com o nosso segundo grupamento do Bombeiros ali, não recebendo uma taxa que a OAB entrou aqui no Paraná, é a única cidade que não recebe, isso fala em 2 milhões de reais que eles vão deixar de investir, e o que acontece? Há uma distribuição de viaturas e caminhões agora que vai ter nesse governo, nesse final de governo agora. Certo. E nós sabíamos que ele estava destinado 2 caminhões para a região dos Campos Gerais, aqui para Ponta Grossa, para ficar aqui em Ponta Grossa, justamente por causa do parque industrial. O que aconteceu? Eu recebi a informação que nós estamos perdendo um desse caminhão para a União da Vitória, por ingerência política. Daí eu pergunto, e aí, deputados? Como que ficamos? Eu perguntei para essa autoridade aí, mas o deputado sabe disso? Não, mas ninguém, como é que eu, um funcionário público, cargo de confiança, vou lá fazer uma reivindicação? Isso não é meu papel, o papel é do político, né? Então é uma omissão, uma falta de interesse que você fica abismado, porque o político vive disso.
Sim. Ele vive disso. De então, trazer melhorias. De trazer melhorias, de reivindicar, bater o pé, ficar bravo. Agora, se o político nem aqui não fica, daí fica mais complicado ainda. Tem político que nem aqui fica, né? E, bom, não vamos nem comentar, temos uma eleição e a gente sabe que o povo tem reiterada errado no votar, né? Não tem escolhido bem. Isso me culpa até eu a respeito disso, mas está aí uma nova chance de Ponta Grossa eleger mais deputados estaduais, mais deputados federais, mas escolham bem. Escolham aquelas pessoas que brigam mesmo por Ponta Grossa, que lutam por Ponta Grossa, porque do jeito que está, Ponta Grossa é preterida pelo governo do estado, ela nunca foi reconhecida pelo tamanho dela, pela pujança aqui dos Campos Gerais, enfim, tudo isso nos deixa decepcionado com relação ao planejamento de segurança pública aqui do governo do estado para Ponta Grossa. E falando também do aspecto político que envolve essa questão, não era, pelo menos em tese, para estar essa situação. Porque a gente sabe que o governo do estado tem a mesma linha, né, aí do grupo do prefeito Marcelo Rangel aqui. Temos um primeiro secretário da Assembleia Legislativa, que é o deputado Plauto, né, que é bem próximo ao governador. Né? Temos mais o deputado federal aí, Sandro Alex também, né, que logicamente é na esfera federal, mas que também pode interceder por aqui. Ou seja, existe toda uma questão que não era para estar desse jeito. Alguma coisa está errada. Olha, o voto do Ponta Grossense vale menos para eles, porque eu acho que o número de eleitor, não perdemos muito para Maringá, talvez Londrina tenha muito mais, mas eu acho que o nosso voto aqui do cidadão de Embaú, que é a região muito pobre nossa, então, veja bem, como o governo federal investe mais no Nordeste porque o Nordeste é mais pobre, por que o governo do estado não investe mais na região dos Campos Gerais, não investe mais em Telêmaco Bordo, não investe mais em Castro? Não, ao contrário, nós estamos ficando cada vez mais desassistidos, porque não temos representantes, homens que briguem pela nossa região. Eu gostaria de ter um Lula nascido em Ponta Grossa, gostaria mesmo, porque o Lula manda coisa para o Nordeste, né? E nós não temos aqui um Lula. Eu tenho, sabe, repensado, porque aqueles que você achava que deveria ser, nem moram em Ponta Grossa, né? Então, realmente, nós precisamos repensar. Não dá para você presidir um conselho de segurança onde você sai da reunião cabisbaixo, que são só notícias negativas, é conselho tutelar que não tem gasolina, é a Polícia Rodoviária Federal que vai perder homens, enfim... Todos os lados, se você for olhar, Ponta Grossa está perdendo, porque não tem ninguém que brigue por Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais. Bom, fica feito o registro, então, e esperamos aí, no mínimo, mais empenho. Eu espero que alguém que esteja ouvindo esse programa repense. Venha conversar com o Conselho de Segurança, venha conversar com os comandantes aqui, para nós absorver juntos essa situação, né? Porque realmente não dá mais para nós ficar calados. Tá certo, então, Henrique, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com para expor essas questões aí, que logicamente a gente não está aqui fazer a crítica pela crítica, mas o que é verdade tem que ser levado. A população está sentindo isso nas ruas. Está sentindo isso nas ruas, né? Ok, então, muito obrigado pela presença e esperamos mais vezes aí. Eu que agradeço e o Conselho de Segurança sempre está lá à disposição da população para receber críticas e também reivindicações. O Conselho é esse papel dele, fazer esse meio de comunicação entre a comunidade e as autoridades. E o Conselho hoje está instalado na Associação Comercial de Ponta Grossa. Graças a Deus que estamos atrelados à Associação Comercial. Para que tenha estrutura também para trabalhar. Porque o Comad, eu já te disse no intervalo, o Comad aqui de Ponta Grossa está sendo despejado na data de hoje. Tá certo, então, essa foi a conversa com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública aqui de Ponta Grossa, o advogado Henrique Henneberg. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, vamos falar sobre obras públicas, obras feitas na gestão do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, que é alvo de uma CPI na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos receber o presidente dessa CPI, o vereador Daniel Milla. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta, agora na entrevista
com o vereador Daniel Milla, do PSDB, que é o presidente da CPI das Obras Públicas, que está em trâmite na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Boa noite, Milla. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Bem, esta semana, em discurso na Câmara Municipal, se falava aí a respeito dos últimos encaminhamentos aí para a finalização dos trabalhos da CPI das Obras Públicas. Falava também a questão de levar, né, até o Ministério Público algumas empresas, né, e que construíram obras durante a gestão passada, que é o alvo da CPI, e que pode ter ocorrido irregularidades. É isso mesmo, Milo? Exatamente. Nós estivemos durante todo esse tempo trabalhando à frente da CPI das Obras Públicas e durante as visitas nós elencamos algumas irregularidades, alguns indícios, não é que haja, mas alguns indícios de superfaturamento, como o próprio vereador Aguinel acabou denunciando em uma obra aqui no centro da cidade. E toda essa visita que nós tivemos das obras, elas serão feito um relatório, que hoje o relator da CPI é o vereador Rogério Mioduski, e irá, caso necessário, ser denunciado ao Ministério Público. Por que ser denunciado ao Ministério Público? Hoje nós sabemos que a Câmara não tem uma estrutura suficiente para estar investigando de forma técnica essas obras. Nós não temos engenheiro civil, não temos peritos no assunto, então nós iremos denunciar ao Ministério Público para que ele continue as investigações. Ocorre sim, nós já temos uma obra que pode ser denunciada, que é a própria UPA do Santa Paula, até por sinal nós teremos uma convocação nesta próxima terça-feira para que algumas pessoas venham dar explicações do ocorrido na UPA do Santa Paula. Quais são os problemas encontrados na UPA? A UPA do Santa Paula, nós encontramos problemas não na estrutura física de fundação da obra, mas sim o que continha no contrato não foi estabelecido. Falta de bancada, parte elétrica, se eu não me engano, a empreiteira que ganhou a licitação, venceu a licitação na época, ela terceirizou o serviço de parte elétrica. Então, com essa terceirização, essa pessoa que terceirizou é um professor e diz que os alunos que fizeram o projeto, para você ver a gravidade do assunto. Então, nós iremos convocá-los, esse projeto saiu errado, por isso atrasou o início do funcionamento da UPA, e fora também a questão que faltou alguns equipamentos, que foi já comprado através de uma verba do governo federal, e para nós colocar em funcionamento a UPA ainda nesses próximos meses. Mas isso nós iremos realmente fazer esse levantamento e ver o que falta e de quem é esta culpa para que a gente possa denunciar ao Ministério Público. E quem vai ser aí os próximos convocados da CPI? Nós temos nesta terça-feira que serão convocados a Sônia Calisto, que é uma funcionária da própria prefeitura. Ela irá prestar esclarecimentos, não que ela tenha feito algo de errado, mas vai ajudar a CPI a esclarecer os fatos de como funcionou a obra. O ex-secretário de Planejamento, José Ribamar Krieger, o qual era responsável pela pasta, será convocado para que nós possamos aí colocar fato a fato e ver o que está acontecendo na UPA do Santa Paula. Ou seja, esses dois aí já é líquido e certo que vão ser chamados para colaborar aí com a CPI. Exatamente. Nós já fizemos a convocação, provavelmente já está em trâmite, indo até a casa ou o local de trabalho dessas pessoas, para que eles possam vir e colaborar junto ao Poder Legislativo nesse processo de investigação da CPI. Que nós precisamos saber qual é o real motivo que a UPA não funciona. Sabemos que teve problemas? Sabemos. A Prefeitura, algumas situações já arrumou. Faltava equipamentos? Conseguimos através de uma verba no governo federal, e essa verba já foi aprovada pela Câmara e já está em vigor aí para compra de equipamentos. Então nós temos ainda algumas situações, mas são situações mais simples, para que ela possa funcionar. No caso do ex-prefeito Pedro Vosgrau, também será necessário chamá-lo? Dependendo desta convocação que nós fizemos, que será na terça-feira, conforme o que essas pessoas forem elencar na sua convocação, nós poderemos sim chamar o ex-prefeito para que preste esclarecimentos, visto que ele também é ordenador de despesa. Então, se houve alguma ordem direta do ex-prefeito, é claro que ele será convocado para prestar esclarecimentos e assim a gente ver o que está acontecendo.
E Mila, uma obra emblemática até da gestão passada e que está sendo analisado também pela CPI é a Arena Multiesportiva, a Arena Esportiva da Avenida dos Vereadores, que era para ser ali um grande local de encontro da área esportiva e até hoje não está funcionando. O que de errado tem ali? Olha, a arena é um fator muito complicado, todo mundo vê aquela imensidão daquela construção praticamente no centro da nossa cidade e que há algum tempo já não está em funcionamento. Nós temos ali questões judiciais contra a empreiteira que está construindo esta obra por conta de irregularidades. A parte interna, infelizmente, danificou muito porque existiam goteiras na obra, então todo aquele assoalho da quadra houve infiltração e acabou estufando. Então realmente foi perdido toda aquela estrutura de assoalho e houve muito prejuízo nessa obra. Só que isso está numa questão judicial, o próprio Ministério Público já está analisando toda a obra, fazendo toda a investigação. Eu até através da CPI fiz um requerimento onde nós obtivemos todo o documento. E realmente ali ainda cabe uma ou outra denúncia que ocorreu e nós estamos investigando a questão jurídica para levar a conhecimento novamente do Ministério Público para que possa colocar outra investigação em cima do caso. Então realmente foi um dinheiro gasto, no meu ponto de vista, falando como parlamentar. É uma obra boa para a cidade? É. Mas no local onde foi escolhida é muito complicado. Primeiro, quadra não é oficial. A piscina não é oficial. Então, o valor do empreendimento foi gasto mais de 8 milhões, que poderia aí sim ser feito algo oficial e não no centro da cidade. Imagine uma competição, um GEM, que reúne milhares de estudantes, com o fluxo de veículos que nós temos no centro da cidade para comportar toda essa situação. Então, realmente, o ponto estratégico já não foi o condizente com a realidade, deveria de ser um ponto mais afastado do centro da cidade para que fosse investido, visto que é uma obra que tem um recurso gigantesco. E Mila, não sei se esse é o seu entendimento também, mas é uma obra que ela simboliza bem a morosidade, a burocracia que existe no poder público. Primeiro, na elaboração do projeto, que demora para elaborar o projeto, precisa de recursos para elaborar esse projeto. Se não me engano, foi a empresa do Forte Neto, ex-secretário de Estado, né, que ganhou a licitação para fazer esse projeto. Ou seja, gasta-se no projeto, depois corre-se atrás dos recursos para concretizar a obra, né? É difícil de conseguir os recursos, foi conseguido, né? Daí vem a empresa, ganha a licitação e aplica errado esse dinheiro, né? Muitas vezes pode ser, as pessoas pensam, nossa, superfaturaram, mas não é o erro mesmo da empresa que leva ao prejuízo à população, que já poderia estar usufruindo desse local, caso não fosse essa questão. Daí entra mais, logicamente, que a prefeitura vai atrás dos seus direitos, né? Contratou a empresa para fazer a obra. A gente sabe que na justiça também a morosidade também impera, né? E quem acaba sofrendo realmente é a população. Infelizmente, mais uma vez, esse é um caso emblemático, né? Porque eu não me recordo exatamente que ano que iniciou a obra da Arena. Mas eu lembro que eu estava trabalhando ainda no Jornal da Manhã, quando o ex-secretário Krieger foi com os projetos para expor a outra legislatura, né? A legislatura anterior, para expor os projetos e todo mundo, não, vamos, né, um projeto bonito, um projeto que vai realmente levar para aquela região ali. Como você falou, o ponto pode até não ser o ideal, mas enfim, né, no momento ali o pessoal concordou, alguns falavam em questão de prioridades, né, que deveria priorizar outras coisas ao invés de um local para o esporte, mas desde lá até hoje não se tem uma solução para essa obra. Exatamente. Nós, até que para que a população saiba, o poder público, é meu primeiro mandato, então eu aprendi nesse primeiro ano. O poder público ele é um órgão que trabalha muito devagar, mas não por questão de vontade de um político ou questão de vontade de outro, é porque os prazos
São tudo tudo em tem dobro, prazo de 15, 30 dias. Exatamente. Você vai fazer um requerimento, eu fiz um requerimento esses dias sobre a CPI, eles pedem 15 dias. Se eles não conseguem, eles pedem prorrogação de prazo. Então é tudo muito lento. Por que a CPI das obras públicas hoje durou todo esse tempo e teve 2 prorrogações? Porque realmente para você conseguir identificar o erro de cada obra, sem ter uma equipe técnica, sem ter uma estrutura necessária, muitas pessoas hoje reclamam da Câmara Municipal de Vereadores, mas a Câmara Municipal não tem estrutura e suporte para estar fiscalizando o Executivo. Nós temos ali poucas pessoas que trabalham. Hoje um vereador, quando eu entrei no meu mandato, eu escutei muito a reclamação de 4 assessores, que é muito assessor para vereador não fazer nada. 4 assessores para assessorar o vereador, onde o Executivo tem inúmeras obras e mais de 7.000 funcionários, é muita coisa. Então o vereador não tem estrutura para trabalhar. Nós não temos pessoas técnicas dentro da Câmara para que faça esse trabalho. E essa foi uma briga no início do trabalho, né? Foi uma briga. Para uma contratação, de repente, de uma equipe Exatamente. técnica, mas acabou que não foi liberado. Na verdade, até nós obtivemos aí um sinal positivo do presidente da casa, mas é todo aquele procedimento que tem que aguardar licitação, tem que aguardar todo aquele contrato. Então, a CPI iria ficar parada por mais de 3 meses. Então, nós decidimos iniciar os trabalhos e continuar os trabalhos sem a parte técnica, e aquilo que houvesse dúvida, nós iríamos denunciar ao Ministério Público. Falta aí um mês para encerrar os trabalhos? Falta dentro de um mês e pouquinho, para que a gente encerre os trabalhos. Nós temos mais algumas visitas para serem feitas nas obras, e o relator Rogério Mildus que irá aí denunciar ou não as obras que tiverem erros ou indícios de erros para o Ministério Público. Nós temos ainda a possibilidade, eu também elenquei, de que caso encerre a própria CPI das obras públicas, qualquer vereador pode, por iniciativa própria, fazer um pedido de uma CEI, uma Comissão Especial de Investigação, em cima de obras determinadas. E nós recebemos a denúncia da CPI de todas as obras da gestão. Então foi o que dificultou o trabalho da CPI. Se houvesse uma obra determinada, um fato determinado, ou seja, um exemplo, Arena. A arena não funciona, utilizou recurso e está com um vazamento de água. Então você investigaria qual que era o problema. Só que a CPI pegou todas as obras da gestão. Então são 8 anos do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, com mais de 100 obras para você analisar, sem saber o que tem e o que não tem de irregularidade. Então isso dificultou muito o trabalho. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta para continuar conversando a respeito da CPI das obras públicas e também a respeito da questão do partido ao qual o vereador Mila pertence, que é o PSDB. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o vereador Daniel Mila, que é o presidente da CPI das Obras Públicas da Câmara Municipal. Bem, Mila, falávamos das questões envolvendo as obras, né, que foram feitas na gestão do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, que é o objeto do requerimento, se eu não me engano, apresentado pelo vereador Jorge, né, para que se investigasse essas questões que envolvem as várias obras que foram realizadas na gestão anterior. O ex-prefeito Pedro Vosgrau pertence ao PSDB, né? Se eu não me engano também, depois que ele saiu da prefeitura, ele se ausentou um pouco do meio político, mas eu creio que a presidência do PSDB continua com ele, né? E você é um vereador do PSDB. E eu lembro que quando foi escolhido para fazer parte da CPI, depois sua presidência, falava-se, não, mas o Mila faz parte do partido do ex-prefeito e tudo mais, e ficava aquela questão. Ao longo do trabalho, vocês têm demonstrado que estão apontando erros, né, independente de partido. Mas como que está essa questão aí para finalizar agora o relatório da CPI?
Olha, exatamente. Eu lembro até quando eu dei entrevista ao próprio programa do Doc.com, houve esse questionamento e a própria população questionou como que um vereador do próprio partido, do ex-prefeito, está investigando as obras. A questão partidária, como eu linkei anteriormente, o partido serve para você entrar dentro da política. Para você ser candidato, você tem que ser filiado em algum partido. Eu me filiei ao PSDB porque eu me identifiquei, a sigla partidária PSDB. Mas o partido não é o partido, às vezes, que faz coisas erradas ou acontece algo de equivocado na gestão. É a pessoa. Eu deixei bem claro para todos dentro do PSDB e para todos dentro da Câmara de Vereadores que eu iria investigar a fundo. O que tivesse de erro e equívoco iria ser denunciado, como nós constatamos, e vai ser denunciado, independente da questão partidária. Se houve algum equívoco, o prefeito tem que arcar com as consequências de sua gestão. E na época, quando eu havia me filiado ao PSDB, o ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho estava deixando a administração e eu não tinha em nenhuma campanha apoiado o prefeito. Então eu não era filiado em nenhum partido. Quando eu iniciei com o primeiro pé, o pé direito, como a gente sempre fala, sem estar preso a ninguém e fazendo o trabalho que hoje está demonstrando resultados. Nós temos até um projeto de lei de minha autoria que já está circulando na Câmara, que é o Conselho Municipal de Obras Públicas, que esse conselho vai fiscalizar profundamente essas questões de obras e realmente vai dar mais transparência nas gestões dos próximos prefeitos. Falando agora a questão de partido, como você falou, né, entrou, né, se identificou com o partido, foi candidato, foi eleito na primeira disputa. E como está organizado hoje o PSDB? Porque a gente vê, o PSDB apoiou, né, o prefeito Marcelo Rangel na campanha. Sim. Tem muita gente do PSDB trabalhando na prefeitura, né, ajudando o prefeito aí no seu governo. E também a gente sabe que nós temos uma eleição, né, prestes a acontecer, que é a eleição agora de outubro. A campanha começa em julho. Né? E como que está organizado o PSDB aqui em Ponta Grossa? Hoje o PSDB na cidade de Ponta Grossa ele está sem um diretório e nem uma comissão provisória. Mas nós estivemos em conversa com o próprio deputado Rossoni, que é presidente estadual do PSDB, o próprio governador Beto Richa, e nós temos aqui, eu tenho um grupo político dentro do PSDB que visa primeiramente a reeleição do governador Beto Richa. Nós temos um foco que é fazer com que o governador seja reeleito pelos relevantes trabalhos que ele prestou ao Estado do Paraná. Então, realmente, nós deixamos um pouco de lado essa questão de presidência, de diretório provisório, de comissão provisória, para a gente focar mais nessa questão da reeleição. É claro que após a reeleição nós vamos sentar com todos do PSDB para realmente ver o que pode ser possível, se terá algum candidato à presidência, será em consenso montado uma chapa para que a gente possa prever já aí as eleições municipais daqui a 3 anos. Mas realmente hoje o nosso objetivo do PSDB de Ponta Grossa é focar na reeleição do governador Beto Richa sem que haja aí desencontros de grupos dentro do próprio partido. E uma eleição ao governo do estado que se desenha, pelo menos ela no momento, bastante disputada. Principalmente se entrar aí a Gleisi Hoffmann do PT e o senador Roberto Requião, o ex-governador, mais o Beto, né, que certamente aí haveria um segundo turno e um embate aí bem forte. Exatamente. Eu estou tendo um contato muito próximo ao governador Beto Richa, ao deputado Rossoni, o deputado Alfredo Kaifer, pessoas ligadas diretamente ao governador, e nós vemos aí que não vai ser uma reeleição fácil. Toda reeleição é complicada, porque a população espera algo do gestor. Então, realmente, tem situações que não conseguem ser feitas. O Paraná passou aí por uma dificuldade devido a entraves políticos do governo federal, da ministra... ex-ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, que é ex, agora é senadora, Isso. E do senador Roberto Requião, qual barraram investimentos e financiamentos que o Paraná estava pedindo ao governo federal. Isso tudo por questões políticas. Então, a ex-ministra e o senador Roberto Requião acabaram atrapalhando o Paraná, o desenvolvimento do Estado,
Mas aí nós vimos aquele jogo, aquela cintura política do governador Beto Richa, trazendo a industrialização. O Paraná foi um dos estados que mais cresceu aqui no Brasil, devido ao trabalho do governador Beto Richa. E agora nós conseguimos a liberação de mais de 800 milhões junto ao governo federal, devido ao trabalho do governador Beto Richa. Então nós temos aí investimentos a serem feitos já nesse ano para continuar o trabalho do governador e nós possamos aí estar fazendo esta campanha de reeleição do governador Beto Richa com a maior clareza possível e transparência, como está sendo feito o governo Beto Richa. Em âmbito local, Mila, eu lembro que você próprio recebeu o convite aí, se não me engano, partiu do Rossoni, para pensar numa candidatura aí a deputado estadual. Também falava-se, pelo menos há um tempo atrás, de uma própria candidatura do ex-prefeito Pedro Vosgrau, de repente é estadual ou até mesmo federal. Como que está sendo trabalhada essa questão de candidatura a deputado? Olha, o convite que eu recebi do próprio partido, do próprio Rossoni, primeiramente era sair deputado estadual. Mas nós temos hoje uma parceria muito boa com o deputado Plauto, um deputado da região que vem se esforçando e trazendo vários investimentos para a cidade. Então eu acabei não optando em ser deputado estadual para não atrapalhar, porque na verdade hoje todo mundo sonha em sair candidato, em poder ajudar a cidade, fazer o trabalho nas regiões. Mas nós temos que ver aquela questão que pode atrapalhar, deixar de perder uma cadeira. Exatamente. Ponta Grossa pode perder uma cadeira, talvez por interesses próprios de alguns políticos. Então, realmente, eu pensei muito nisso e decidi recuar dessa questão de sair deputado estadual, visto que nós temos já um trabalho na região pelo deputado Plauto. Mas também recebi um convite a sair a deputado federal. Só que a questão hoje de você ser candidato ou não a deputado, ainda mais eu sendo vereador de primeiro mandato, eu acho que eu tenho que cumprir o meu papel como vereador. Você utilizar o cargo de vereador como escada para sair já deputado é algo complicado e que a população pode ficar insatisfeita. E está aprendendo ainda, né? E estou aprendendo. Porque a vida pública, ela tem os seus entraves, tem as suas artimanhas. Então eu estou ganhando experiência como vereador, vendo como que funciona o processo legislativo, o trabalho do legislativo, e após, é claro, se a população gostar do trabalho do vereador e for reeleito, aí é caso a se pensar, mas para daqui 6 anos, no momento eu tenho que focar o trabalho como vereador, mostrar um bom trabalho para a cidade, que eu vim determinado para mostrar isso, e futuramente nós pensarmos aí talvez uma candidatura à Prefeitura de Ponta Grossa ou até mesmo a deputado federal ou estadual. E dentro do partido algum outro nome se fala em pré-candidato no momento Nós ou não? temos vários nomes dentro do próprio PSDB, mas aí a gente tem que sentar com o grupo e ver, definir quem pode ser candidato ou não a deputado estadual. Eu vejo que o PSDB, mesmo em Ponta Grossa, tem vários nomes bons, até mesmo o próprio o ex-reitor João Carlos Gomes, que hoje é secretário de Estado, é um nome muito forte, tem até mesmo do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, muitas pessoas comentam isso, que ele seria um nome forte a deputado federal, então isso facilitaria para que eles pudessem lançar uma candidatura. Mas nós temos ainda que sentar e conversar, ver realmente o que é necessário, o que é benéfico para o próprio PSDB e não atrapalha as futuras eleições. Tá certo, então, Mila, para a gente encerrar aqui, falar um pouquinho da Câmara Municipal, da atividade, você, como bem frisou, primeiro mandato, primeira eleição, foi eleito, né, faz 1 ano praticamente, né, porque agora está no início aí de 2014, as sessões ordinárias começaram aí nessa semana. Logicamente que o trabalho legislativo ele não para durante o recesso, a gente sabe que, até porque as pessoas procuram o vereador, sim. Né, mas como você tem avaliado aí essa legislatura com 23 vereadores, uma oposição aí pegando forte em cima do prefeito, a base governista em alguns momentos ali se dividindo, como que você tem visto? Olha, eu vejo, na verdade, a situação da Câmara Municipal, principalmente nesse ano, questões muito políticas. Nós temos que perceber qual vereador faz a oposição realmente de acordo para beneficiar a cidade, ou o vereador que faz oposição para atacar o prefeito
ou destruir o trabalho que está sendo feito na Prefeitura de Ponta Grossa. No início eu tive, claro, alguns entraves junto ao prefeito, mas que já foram solucionados. Eu não concordava com algumas situações, mas realmente foram resolvidas, diminuíram já alguns cargos, alguns comissionados, já está sendo enxugada a máquina pública da Prefeitura de Ponta Grossa, e eu vejo que alguns vereadores têm que tomar cautela nas críticas que fazem, que ao invés de você criticar o prefeito, você não vai estar destruindo a carreira política do prefeito, você está prejudicando a cidade de Ponta Grossa. E esse é o principal problema que nós temos dentro da Câmara de Vereadores. Então, vereador, eu gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa Doc.com, falando a respeito das questões, principalmente da CPI, né, que vai ser concluída aí, levado o relatório ao Ministério Público, também das questões partidárias, afinal de contas nós temos uma eleição aí batendo a porta, e em outra oportunidade vir a falar aí de como vai ficar essa questão dentro do PSDB. Obrigado, Eduardo, obrigado a todos, e peço mais uma vez que acompanhe o trabalho do Legislativo e veja o que cada um está fazendo dentro da Câmara de Vereadores. Tá certo, então essa foi a entrevista com o vereador Daniel Milla. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Também vamos colocar aí no nosso blog, né, o www.blogdodoc.com. Lá também você encontra aí as principais notícias de Ponta Grossa e região. Nós vamos também colocar o programa disponível no Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, e também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.